Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 10 aos versículos 15. Então Davi saiu depressa, pois tinha medo de Saul, e foi para a casa de Aquis, rei de Gade. Versículo 11. Mas os oficiais de Aquis não gostaram nada da presença de Davi naquela casa. Não é este Davi o rei de sua terra? Perguntaram os oficiais. Não é este aquele que o povo honrava em suas danças, cantando: Saul matou seus milhares e Davi matou suas dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve medo do rei Aquis, rei de Gade. Por isso, na presença deles, se fingia de louco, arranhava as portas da cidade, deixando a saliva escorrer pela barba. O rei de Aquis já não aguentava mais ver aquilo e disse aos seus homens: vejam esse homem, era preciso que me trouxessem esse louco para cá, para agir como um doido na minha frente. Já não temos malucos de sobra por aqui? O que esse doido veio fazer no meu palácio? Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos 10 a 11. Vamos orar? Ora comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, Tu que és bondoso, Tu que és maravilhoso, em o nome excelso e poderoso do Teu Filho Jesus, toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Nos aquietamos agora diante de Ti e te pedimos, fala com a Tua igreja, porque a Tua igreja quer Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de O Processo de Refinamento. Diga comigo, o processo de refinamento. Davi foi sem dúvida o maior rei de Israel. Era o mais novo dos 8 filhos de Jessé, um efrateu de Belém e descendente da tribo de Judá. Davi era bisneto de Boaz e Rute, a moabita. Quando jovem, Davi cuidava dos rebanhos da família e, como pastor de ovelhas, cuidava dos rebanhos e aprendeu a cuidar dos animais e a protegê-los dos predadores. Experiência essa que o ensinou a depender unicamente do Senhor, a depender unicamente do Yahvé, do Deus Todo-Poderoso. Existem lutas e adversidades que Deus nos conduz. Existem lutas e adversidades que Deus nos conduz para nos testar, para nos treinar, para que passemos pelo processo do refinamento. Você entendeu? Eu vou repetir. Existem lutas e adversidades em nossa vida, que Deus nos conduz nessa luta, nos leva para sermos treinados, para que passemos pelo processo de refinamento. E às vezes dói. A maioria das vezes dói, porque
você não entende o que está acontecendo. E é tudo bem, estava tudo maravilhosamente bem. De repente tudo mudou. Poxa, mas Deus me deu vitória nesta área. Por que agora eu estou sofrendo tanto? É porque Deus agora te levou para outro nível. É porque agora Deus quer te treinar. É porque agora Deus quer te capacitar para usar a sua vida para que você possa ajudar outros que estão passando pelo que você já passou. Então existem lutas e adversidades que o próprio Deus nos conduz nessas adversidades e nestas lutas, para que possamos aprender, para que possamos amadurecer, para que possamos entender que para se relacionar com Deus que é Espírito, eu preciso buscar o plano espiritual. Porque Ele se relaciona conosco no plano natural, na hora que Ele quiser. Será que nós estamos nos relacionando com Ele no plano espiritual? Uma coisa que Davi não suportava era ver uma pessoa afrontando o Deus vivo. Davi não suportava. Se era uma coisa que Davi não suportava, era ver uma pessoa, era ver alguém afrontando o Deus de Israel. Se você está no capítulo 21, você volta para o capítulo 17, versículos 45 e 47. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas minhas mãos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 45 e 47. Todos nós sabemos o desfecho dessa história, né? Davi pega a funda dele e com a pedra acerta o gigante cai. Davi corre e se aproxima com a própria espada de Golias, corta a cabeça dele, e aí a festa, a celebração está completa. A primeira parte dessa mensagem, que eu estou intitulando de o processo de refinamento, eu estou chamando de Deus é estrategista. Deus é estrategista. Veja aí, volte agora para o primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos 10 e 11. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis ou Abimeleque, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 10 e 11. No capítulo 19, se você quiser ler em casa, você lê. No capítulo 19 do mesmo livro de 1 Samuel, encontramos Jonatas, o filho de Saul, conversando com seu pai a respeito de Davi. Dizia ele:
que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele nunca fez nada para prejudicar o Senhor. Tudo que ele tem feito foi para ajudar o Senhor. Ele arriscou a sua vida para matar o gigante Golias. Está lá no capítulo 19, versículo 4 de primeiro livro de Samuel. A fama de Davi cresceu de tal maneira que Saul passou a ter inveja dele. Porém, mesmo prometendo ao seu filho Jonatas, Saul não conseguiu cumprir o que ele prometeu. O que foi que ele prometeu a Jonatas? Queria deixar Davi em paz. Porém, um dia Saul estava sentado em sua casa, quando repentinamente um espírito maligno da parte do Senhor apoderou-se de Saul. Estando com a sua lança na mão, enquanto Davi tocava sua harpa, Saul atirou contra Davi, tentando encravá-lo na parede. Mas Davi desviou-se de Saul e a lança foi fincada na parede. Então Davi conseguiu fugir naquela mesma noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 9 a 10. Agora veja bem, olha como isso é interessante e às vezes muita gente não entende. Porém, um dia Saul estava sentado em sua casa, ele estava sentado, quando repentinamente um espírito maligno da parte do Senhor apoderou-se de Saul. Peraí, pastor, um espírito maligno da parte do Senhor? Sim. Quando você ouvir, várias vezes você vai ouvir isso na Escritura Sagrada, é que um espírito maligno, com a permissão de Deus, veio sobre Saul. Não é que o espírito maligno é da linhagem de Deus, não, de maneira alguma. É que Deus, devido à circunstância e devido ele está no processo de refinamento com a vida de Davi, ele permite que o espírito maligno venha sobre Saul. Para quê? Para perseguir Davi, para tentar matar Davi. Pastor, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer para você, igreja do Senhor, nesta noite, é que se você está sendo perseguido, glorifica a Deus. Mas se ninguém está se importando com você, ninguém fala nada, ore mais um pouco, vá buscar mais a Deus, que alguma coisa está acontecendo que você não está entendendo. Porque todos os homens que foram chamados, todas as mulheres que foram chamados por Deus para colocar a mão no arado, todas elas foram testados, foram levados para o processo de refinamento. É incrível. Mas vamos seguir porque Deus tem muito para falar nesta noite. Então veja bem, a fúria de Saul aumentava cada vez mais contra Davi. Por quê, pastor? Porque a fama de Davi aumentava também cada vez mais. Você já chegou num canto, depois que Jesus resgatou você já chegou num canto, e você dá de cara com uma pessoa e você percebe que aquela pessoa não gostou de você. Você percebe que, sabe aquela coisa assim, não gerou muito bem, e você fica assim, você olha,
E na maioria das vezes, aquela química que não bateu naquele momento, durante a caminhada, durante o percurso, às vezes a pessoa vai ser um dos seus melhores amigos. Por quê? Porque é alguém que Deus colocou na sua vida para usar como lixa para você. É alguém que Deus colocou na sua vida para que em dado momento possa parar você. É alguém que Deus coloca na sua vida para que você entenda que existe um Deus que tem o controle de tudo e de todos, e que nada sai do seu controle. Então Saul ficava furioso cada vez mais, mas Davi também aumentava cada vez mais a fama dele. É incrível. Existem pessoas, não levem isso como regra, existem pessoas que não suportam a luz que está sobre você. Agora entenda uma coisa: não são pessoas. A nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Não confunda demônios com pessoas. Agora, muitas vezes, esses demônios, esses principados, esses potestades, estão por trás das pessoas que estão perseguindo você. Agora, nem sempre essa pessoa que está perseguindo você é do diabo. Quem sabe o amor de Deus está constrangendo você para te levar para um nível de excelência. Talvez você até aqui não entendeu o que Deus tem feito na sua vida. E Deus disse: agora eu vou fazer. Eu te dei a chance de você ir com os próprios pés, mas você não quis. Agora eu vou te levar. Agora eu vou te conduzir. A batalha não pertence a mim nem a você. Diga comigo: a batalha não pertence a mim nem a você. Agora aponta para o seu irmão. Quando você não é você aponta para o seu irmão. Primeiro você diz: a batalha não pertence a mim nem a você, mas a batalha pertence ao Senhor. A guerra não é nossa, a guerra é do Senhor dos exércitos. Porém, todavia, assim seja, temos de lutar, precisamos de capacitação, precisamos estar alinhados com a vontade soberana e absoluta de Deus para as nossas vidas. Não podemos e não devemos ficar à mercê, abrir uma concessão de benefícios para o diabo, para o inimigo de nossa alma. Mas pastor, quando é que eu abro uma concessão para o diabo? Como é que é? Uma concessão para o diabo? É quando Deus me leva a vencer uma luta, dentro de uma batalha, dentro de uma guerra, e eu simplesmente abro a guarda. Agora está tudo bem. Você viu? Você viu que batalha eu enfrentei? O meu Deus, Aí você enche o peito e diz: meu Deus é poderoso. Sim, seu Deus é poderoso. Mas você está esquecendo de guardar suas costas. Aquelas mesmas pessoas que estão batendo nas suas costas, que estão parabenizando você, são as mesmas pessoas que vão te trair. São as mesmas pessoas que vão passar a perna em você. Não pense você que o que você faz no oculto não vem à luz. Pelo amor de Deus, não seja tão ingênuo
ou tão ingênua de pensar que o que você está fazendo, Deus não está vendo. Temos que lutar. Porque quando eu abro concessão, quando eu permito que o diabo comece a flertar, eu começo a deixar de vigiar. Por quê? Eu passo a agir e reagir como se nada tivesse acontecido. Olha aí, tá vendo? Eu começo a agir e a reagir como se nada tivesse acontecido. Faça isso não, mano. Existem muitas outras lutas ainda para vencer. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aques ou Abimeleque, rei de Gate. É algo inconcebível, amado. É uma coisa fora da nossa realidade. Sim, tudo bem, estou fugindo para não ser morto, porque Davi estava fugindo para não ser morto, não é? Mas Davi decidiu buscar refúgio na terra, na casa de Golias. Ele foi procurar exatamente o rei de Gades, o rei dos filisteus. Que loucura é essa? Agora veja comigo, olha que coisa seríssima, olha que contexto. Primeiro, Davi era um excelente músico e compositor, conhecido como o doce salmista de Israel. Segundo, Davi, além de musicista, ele também era um habilidoso poeta e compositor, sendo autor de mais de 70 salmos. Terceiro, Davi já havia sido escolhido por Deus. Quarto, Davi já havia sido ungido rei de Israel. Tudo isso no anonimato. Tudo isso sem ninguém saber. E o que estava acontecendo? Ele estava fugindo para sobreviver. Ele estava fugindo de um rei, o qual ele foi tirado do meio do seu povo para ir para o palácio, para quando o espírito maligno viesse sobre Saul, ele colocar as mãos dele ungido na harpa e o espírito maligno sair. E agora o rei Saul estava perseguindo para matar. No entanto, havia muito mais a se aprender da parte de Deus para Davi. E Deus conduz Davi no processo do refinamento. Qual o tempo que você está vivendo na sua vida hoje? Você está passando pelo processo do refinamento? Ou você não está nem aí? Aconteça o que aconteceu, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é amor. Vai nessa, viu? Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus é um Deus de propósito. E se você não segue na direção dele, você vai seguir na direção de quem? Então, a primeira parte dessa mensagem eu estou chamando de Deus é estrategista. A segunda parte da mensagem é Deus realiza o inusitado. Deus realiza o inusitado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos 12 e 13. Davi guardou essas palavras no coração e teve medo de Aques, rei de Gate. Por isso, mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes dos portões
e deixava escorrer saliva pela barba. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos 12 e 13. É incrível. Na minha caminhada de fé cristã, eu já vi muita coisa acontecer nesses 25 anos. Agora, uma coisa eu tenho aprendido, que durante a nossa caminhada com Deus, quando estamos andando com Ele, Deus irá realizar coisas inusitadas. Como assim, pastor? Coisas que estão fora do trivial, está fora do comum, coisas que normalmente não se usam, as coisas que causam estranhezas. Sabia? Por quê? Porque nós somos loucos. É isso, amado. A Bíblia diz que nós somos tidos como loucos. Por isso que Deus realiza o inusitado, a multiforme graça de Deus, a multiforme graça e sabedoria de Deus vai se revelar na caminhada. É você andando, é você obedecendo, é você achando estranheza a fazer aquilo que Deus está te conduzindo a fazer, ou está te levando a fazer, mas você, por obediência, você faz. Mas não só por obediência, mas também por saber que a excelência de Deus alcançou a sua vida. E caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Lucas capítulo 17, versículo 11 aos versículos 19. O esperado era quando os leprosos clamaram. Era o esperado o quê? Jesus estender a mão de longe e dizer: estão curados, vão. Mas interessante, Jesus usa o inusitável, usa o que não é costumeiro acontecer. Jesus diz: vão, apresentem-se ao sacerdote. Você viu a importância de você caminhar, de você andar com Deus? Está sendo difícil, está delicado, está doendo. Você só sabe chorar porque você não aguenta mais de tanta pancada que você tem levado. Continue andando, porque é na caminhada, é na obra que Deus vai curar você. É na obra que Deus vai restaurar a sua vida. Eu tenho dito ao meu filho, tenho dito para ele sempre: filho, calma. Calma, porque quando você estiver na obra, trabalhando na obra, Deus vai trazer sua namorada, vai trazer sua noiva, vai trazer sua esposa. Porque o que acontece?
é que muitas vezes demora, o processo é demorado. Aí sabe o que acontece? Você vai buscar lá fora. Você vai buscar um filho do diabo lá do outro lado. Por quê? Porque você não sabe esperar em Deus. E você acha que Deus não sabe o que você está fazendo. Olha aí. O perigo do processo de refinamento é que Deus trabalha na sua vida, com a sua família, com sua igreja, com seu colégio, com sua faculdade, com a sua vida como um todo. E você só olha para aquilo que você quer. Você só foca naquilo que você está buscando. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Percebemos que geralmente as pessoas que receberam a dádiva de serem curadas foram aquelas pessoas que tiveram atitude. Foram aquelas pessoas que receberam a palavra de Deus e seguiram na direção dele. Geralmente as pessoas que estão andando em ciclo, entra ano, sai ano, e não consegue romper, não consegue se desvencilhar, não consegue viver a plenitude de Deus, são pessoas que não têm atitude, são pessoas que confundem coisas por coisas, coisas com coisas. Outra coisa que irá causar estranheza, mas que Deus irá realizar uma obra excelente mediante a obediência de Pedro. Pedro estava em Jope e teve uma visão. Enquanto orava e sentia fome, ele viu o céu se abrir e o lençol com todos os tipos de animais impuros se baixar da terra. Havia um comando. Uma voz ordenou: levante-se, Pedro, mata e come. A reação de Pedro foi instantânea. Ele respondeu: eu nunca comi nada comum ou imundo. A voz continuou dizendo: ao que Deus purificou, não consideres comum, Pedro. A visão se repetiu por 3 vezes. Deus estava sinalizando para Pedro sobre a aceitação dos gentios da igreja. Olha que coisa tremenda. Não se tratava de comida, não se tratava de animais, se tratava de uma mensagem que Deus estava direcionando a Pedro. Deus estava sinalizando para Pedro sobre a aceitação dos gentios na igreja, mostrando que Deus os havia purificado e recebido. E naquele momento em diante, Deus irá transformar, Deus irá curar, Deus irá fazer uma obra tremenda na vida de Cornélio. Não somente na vida de Cornélio, como em todos da sua casa, como em todos da vizinhança e circunvizinhanças. Por quê? Porque Pedro ouviu o inusitável. Que às vezes a gente escuta algo, às vezes nós olhamos para alguma coisa e pensamos: não, Deus não age dessa maneira. Não, isso não é Deus que está fazendo isso. Não, isso é muito estranho, né? Isso é muito estranho. Cuidado, porque Deus trabalha do jeito que Ele quer. Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aques, rei de Gade. Dá para imaginar? Olha para cá, ó. Dá para imaginar o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, espumando, arranhando os portões,
sabe, saindo saliva, descendo pela barba dele, como um louco. É algo, gente, algo que somente Deus para fazer na vida de um homem desse. Por quê? Porque ele estava fugindo de Saul. Para onde é que ele vai? Ele vai exatamente para a casa do gigante Golias. E pasme, ele estava com a espada de Golias. Rangendo os dentes, arranhando os portões, como se estivesse totalmente fora de si. Foi exatamente isso o que aconteceu. Por isso, mudou seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Eu não sei o que é que você tem feito para sobreviver. Eu não sei de que forma, de que maneira você tem enfrentado as suas batalhas, as suas adversidades. Eu não sei de que forma Deus tem te conduzido no processo de refinamento. Mas uma coisa pode ter certeza: confia. Confia, espera, descansa, porque Deus está fazendo. E agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém pode impedir, amado. Ninguém pode impedir. Então, muitas vezes, você tem que se fazer de morto. Lembra de Paulo e Barnabé? Eles tiveram que se fazer de morto, porque estavam apedrejando ele, e eles se fizeram de mortos, porque senão eles teriam matado eles. E muitas vezes nós queremos enfrentar na marra. Conclusão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos 14 e 15. Então Aques disse aos seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidice diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos 14 e 15. Claro que a essas alturas, Davi já havia percebido que ele não poderia demorar mais tempo na presença do rei dos filisteus, Aques, e logo tratou de fugir. Ao longo da semana, aí aqui eu quero terminar compartilhando com a igreja essa experiência que eu passei durante a semana. Ao longo da semana, estive pensando e meditando sobre Tiago, capítulo 4, especificamente versículos 7 e 8. Mas não precisa você abrir a Bíblia, não. Diz assim, ó: portanto, submetam-se humildemente a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. E quando vocês se achegarem a Deus, ele se achegará a vocês. Lavem as mãos, pecadores, e vocês, hipócritas, purifiquem os seus corações. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Agora veja bem. Olha para cá, por favor. Olha para cá, porque eu estou encerrando. Agora veja bem. O que significa resistir? Não ceder, suportar, manter-se firme, opor-se a algo e defender-se. Quando eu cheguei em defender-se,
Aí meus olhos saltou. Esperei. Há algo específico aqui que Deus quer me falar. Quando chega em defender-se, a coisa muda de figura. Por quê, pastor? Durante muito tempo eu vinha declarando que não temos que fugir do diabo, né? A igreja sabe muito bem disso. Eu venho dizendo que nós não precisamos fugir do diabo. O que nós precisamos fazer, tão somente, é nos submeter a Deus. E o diabo fugirá de vós, de nós, de mim, de você. Eu me submeto a Deus, resisto, né? Não cedo, suporto, me mantenho firme, me oponho. Mas quando chega em defender, aí a coisa pega. Mas por quê? Até quando eu estarei disposto e preparado para me defender? É por isso que muita gente é derrotada nessa área de tentação, de enfrentamento, de não esperar, de partir logo para cima para resolver. Não para, não espera o tempo. Por quê? Porque não entenderam que nós precisamos nos defender. E se é para me defender e eu não posso me opor, eu não posso mais suportar, eu tenho é que fugir. Eu tenho que fugir, querido. Porque se eu não fugir, ai, o negócio vai pegar. E não tem bom. Não tem bom, não tem homem de Deus, não tem mulher de Deus, não tem homem ungido, não tem nada. Se não fugir, querido, você cai. Por quê? Porque cada vez mais que você começa a flertar, cada vez mais você vai gostando. E a coisa vai apurando. A coisa vai apurando. Quando uma coisa vai apurando, o que vai acontecer? Você começa a enfraquecer. Você começa a enfraquecer. E você começa a ceder. Você começa a ceder. E você não vai ter mais como defender-se. Deus falou isso comigo a semana toda. Eu disse, mas Senhor, eu entendo já esse texto. Ele disse, não, filho, você não entendeu ainda. Eu quero que você se submeta a mim. Mas eu não quero que você submeta-se a mim para enfrentar o diabo. Não. Eu quero que você fuja do diabo. Eu quero que você corra do diabo. Eu quero que você diga não para as lentilhas do diabo. Porque ele coloca um bombom na tua boca. Quando você começa a sentir o sabor, ele tira e deixa você na miséria. Eu tenho que fugir. Eu tenho que me esconder. Fugir só não adianta. Eu tenho que fugir e tenho que me esconder. Você sabe para onde é que Davi vai? Depois que ele sai daqui? Você pode ler do versículo 20 em diante. Ele vai para a caverna de Adulão. Quando ele chega na caverna de Adulão, sabe quem vai estar com ele? Lá na caverna de Adulão? Sabe quem vai estar com ele lá dentro da caverna de Adulão? São os piores homens, as piores espécies da face da terra. Homens mal-sucedidos, homens fracassados. E Davi ali dentro da caverna de Adulão levanta, treina o maior exército já existente na terra. Por quê? Porque Deus estava levando Davi no processo de refinamento. Será que você entende?
Será que você compreende? Ou será que você aceita e consegue enxergar qual o processo que você está vivendo hoje na sua vida? Por mais bem-sucedido que você esteja, Deus irá me conduzir no processo do refinamento. Para que nunca esqueçamos que sempre Ele esteve, que sempre Ele está e sempre Ele estará no controle de todos e de tudo. E que nada sai do controle de suas mãos, porque o Deus Todo-Poderoso é o Deus que nos leva no processo de refinamento. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite?